mas por saber que de fato houve crimes, e crimes não prescrevem, pelo menos não nesse momento e nessa atuação. Poderia aqui citar que da primeira página, a página 15 do relatório, onde estão ali as denúncias graves, denúncias de crime de responsabilidade fiscal, e tecnicamente falando, é muito difícil até compreender. Eu não sou jurista e também não sou economista e também não sou bufão, porque aqui hoje nós ouvimos de tudo. Nós ouvimos juristas, ouvimos pessoas que falam e ouvimos bufões. Bufão, para quem não sabe o termo, é o palhaço da corte, aquele que vem e humilha as pessoas e debocha das pessoas. Eu não sou nenhuma dessas três coisas. Eu sou um cidadão. E como cidadão brasileiro, ungido por 400 mil votos, eu acho que isso deve valer alguma coisa. E que falo aqui hoje não pela totalidade, mas por um grupo de quase 40 milhões de evangélicos nesse país, e a maioria deles de classe C, B e E. Vou repetir, classe C, B e E. Eu conheço 4.000 cidades do meu país onde eu estive pessoalmente, e cerca de quase 80 países do mundo onde eu já estive pregando, dando palestras. E nesses últimos anos, viajando pelo Brasil, é triste, é notório ver a angústia que há no coração do brasileiro pobre. Eu vi aqui também discursos de pessoas que nos emocionaram, falando do seu período de pobreza. Isso não é mérito só de um, outros também passaram. Eu passei fome também. As minhas mãos ainda carregam calos de quando eu cortava cana. Não sei se vocês conhecem o que é corte de cana. Eu cortei cana, apanhei laranja, apanhei algodão, engraxei sapato. Filho de uma família pobre, nós moramos em 12 pessoas em 2 cômodos. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. E é em nome da minha mãezinha, que eu visito de vez em quando, que falando tudo errado, fala assim: meu filho, quando é que as coisas vão melhorar? Quando é que a gente vai tirar essa mulher que é isso? Ela não consegue explicar o motivo, mas ela sente no bolso, quando vai ao supermercado. Ela sente a fragilidade das suas amigas, das vizinhas que estão ficando desempregadas. Então existem problemas gravíssimos no nosso país, e esses problemas advêm do alto, da presidente da República. Eu poderia aqui fazer como outros deputados falaram, citar textos e citar leis, fazer tantas coisas, mas isso já foi feito pelo nobre relator. Como disse um deputado que me antecederam agora há pouco, nesse momento não é mais o mérito que importa apenas, é o clamor das ruas. Eu queria também citar a Constituição Federal, mas não o artigo 85, porque ele já foi exaustivamente citado aqui. Eu queria citar o artigo 1º da Constituição Federal, seu inciso 5, o parágrafo único: todo poder emana do povo. É esse povo que nós estamos representando aqui. Não há divisão. Estão dizendo que o povo está dividido. Não há divisão. É 90 contra 10. 90% da população brasileira pedindo o que está acontecendo aqui agora. Então é preciso abrirmos a nossa mente. É claro que nós não vamos ser aqui mestres ao ponto de dizer que só foi coisas ruins nesses últimos anos, não. Eu acreditei no começo do governo do PT. Eu também acreditei na música, na empolgação do momento, do Lula lá. Eu era um adolescente. As coisas começaram bem, mas depois teve que enrolar. Se formos a um hospital hoje, pegarmos um médico que fez 1000 operações e salvou 1000 pessoas, tem que ser aplaudido. Mas e se, na 11ª pessoa que ele atender, por inépcia dele, por um descuido dele, a pessoa morrer? Ele vai ser perdoado pelas outras 1000 pessoas que ele curou? Não, ele tem que ser criminalizado e julgado pelo erro que ele cometeu. Por quê? Porque um médico não pode errar. A presidente da República não pode errar. É só isso que nós estamos vendo aqui. A presidente da República está proibida de errar. E ela não errou apenas nos crimes de responsabilidade fiscal. Eu posso aqui enumerar uma centena de crimes que eu também vejo. Alguém pode discordar de mim, eu não quero aqui citar. Nos últimos 125 anos, nós vemos hoje a pior crise econômica da história do Brasil. Nós estamos num período de recessão e caminhando para um período de depressão. E quem não sabe o que é depressão, estude a história e lembre o que aconteceu em 1929 com o mundo, o que aconteceu com a Grande Depressão Americana. Nós estamos caminhando para isso, é isso que nós estamos vivendo agora. Não há confiança no governo do presidente Dilma. Internacionalmente, aqui dentro do nosso país, não há mais confiança. Nós hoje vivemos a nação mais violenta do mundo, 60.000 pessoas que morrem por ano, assassinadas. E culpa de quem? Minha? Culpa do governo que está, que não consegue investir na segurança pública, nem cuidar dos seus cidadãos. Poderia falar das nossas crianças que estão sendo doutrinadas nas escolas, a irem contra os seus pais, dos seus princípios de foro íntimo.
deveriam ser ensinados pelo pai e pela mãe, através das ideologias de gêneros e outras coisas mais que estão na escola. Poderia aqui falar das nossas fronteiras que estão desguarnecidas e o narcotráfico dominando o nosso país, levando as nossas crianças, os nossos meninos, viverem uma vida na beira dentro das cidades, nos redutos escondidos, como se fossem verdadeiros zumbis, verdadeiras zumbilândias, aquilo que eles chamam de Cracolândia. Poderia falar do nosso exército que está sucateado. Poderia falar ainda da atuação do PT na construção do Foro de São Paulo, que ninguém gosta de tocar no assunto, da interferência de países da América do Sul na nossa governabilidade. Poderia aqui ainda, senhor presidente, falar dos tentáculos do PT, junto com as suas marionetes. E me perdoe talvez a expressão um pouco pesada, mas eu sei o que é sofrer na mão dessas marionetes, como a UNE, como a MST, como os movimentos LGBT, abastecidos por esse governo. Soldados que andam pelas ruas atrás de todas as pessoas que são contrárias ao pensamento deles, humilhando, rechaçando, como aconteceu aqui semana passada, quando eu e alguns deputados saímos daqui, meninos da UNE gritando aqui como se fôssemos loucos, como se fôssemos bandidos. Então, senhor presidente, existem inúmeros crimes, se não a ação direta, mas a cumplicidade desse governo. Poderia ainda aqui falar, como já falei, sobre a prática do crime fiscal, o orçamento que foi maquiado, os empréstimos escusos, a movimentação financeira aos países totalitários, repito, países totalitários. E detalhe, sem anuência desse nosso parlamento. Poderia falar da vergonha, se eu fosse o presidente da República, eu teria vergonha de emprestar dinheiro a um país para a construção, por exemplo, do Porto de Mariel, em Cuba, a um país que eles dizem que é democrático. Mas se é democrático, por que os líderes dele nunca foram eleitos por voto popular? Onde está a democracia? Ditaduras, totalitarismo, senhor presidente. Poderia aqui ainda citar um grande filósofo brasileiro que está quase que exilado lá no Brasil, chamado Olavo de Carvalho, a quem eu mando um grande abraço, e que tem aberto a mente de uns 100 número de pessoas no Brasil que começam a enxergar aquilo que há muito tempo nós viemos falando aqui, que existe uma ditadura branca dentro do nosso país, onde as ideologias de gêneros e coisas mais, atacam a sociedade brasileira. Senhor presidente, eu poderia ainda aqui lembrar que o PT hoje é vítima daquilo que eles não quiseram votar no passado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição de 88, que eles levantam aqui, defendem, também não votaram a favor dela, como hoje nós temos. Poderia dizer aqui, senhor presidente, que o PT ataca todo mundo, dizendo que a oposição, ela não aceitou o voto das urnas. E os partidos que não eram oposição e agora, que eram situação do governo e agora se tornaram oposição, eles também não aceitaram os votos nas urnas? Será que isso é subestimar a inteligência de todos nós que estamos aqui? Eu me lembro das palavras do jurista que veio aqui defender a presidenta Dilma Rousseff, nosso ex-companheiro aqui de parlamento, José Eduardo. Ele falou duas coisas que eu marquei aqui no papel, não sei se alguns deputados vão se lembrar. O defensor da presidente Dilma, ele disse assim, ele afirmou que o presidente da Câmara já tinha um plano para vencer o impeachment. Ou seja, agindo como um vidente, ele diminui o parlamento e subestima a nossa inteligência. Como é que Eduardo Cunha pode ter um plano para vencer o impeachment no plenário? Não só isso, ele também ameaçou esta casa aqui, dizendo assim, olha, ainda que vocês votem aqui, votem lá, o Supremo vai decidir, ou seja, já ameaçou de judicializar. Então, é assim que trabalha o Partido dos Trabalhadores, ameaçando, coagindo, rotulando, destruindo, senhor presidente, a reputação das pessoas, como já aconteceu comigo algumas vezes. Eu vou passar aqui, se Vossa Excelência permitir, o deputado Jair Bolsonaro, chamei você de pai, Eduardo Bolsonaro já vai falar, só terminar aqui uma coisinha, Bolsonaro. Eu tenho aqui, senhor presidente, alguns erros que eu cataloguei nesses últimos anos do governo da presidente Dilma Rousseff. Podem achar que não é, mas para mim é. Ela ignorou a crise econômica, mesmo ouvindo todos os dias jornais televisivos escritos diariamente falando, ela não quis ouvi-los. Ela não seguiu o conselho de políticos. Político, por exemplo, de um estatista de nível mundial como Fernando Henrique Cardoso. Ela nunca chamou ele para reunião. A Bíblia Sagrada diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria, a arrogância por não chamar pessoas que funcionaram e fizeram dar certo. Acaba nisso, senhor presidente. A nossa presidente, de maneira ruim, deixou nosso país em maus lençóis com o mundo quando ela negou se encontrar com Barack Obama, fazendo um papelão, a figura mais importante do mundo. Como assim, senhor presidente? Ela desprezou esse parlamento com a arrogância de um ditador, medindo esses parlamentares através de mentira, com as emendas que sempre são colocadas na hora da votação e nunca são pagas. É isso que acontece aqui, senhor presidente, com esse parlamento. E eu termino dizendo
que se nós não pudermos impeachment a presidente Dilma pelos crimes de responsabilidade fiscal, deveríamos impeachmá-la pelos erros que eu citei aqui acima. Se não der para impeachmá-la assim, deveríamos então impeachmá-la por ter envergonhado ou admirar coisa ruim na boca das nossas crianças. Nossas crianças debocham do presidente. Deveríamos impeachmá-la pela saudação à mandioca. Ou deveríamos impeachmá-la por ela ter dito que sempre é uma figura oculta atrás de uma criança, como um cachorro. Ou ainda, quem sabe, impeachmá-la por ela ter dito que existe uma tal de mosquita. Senhor presidente, ela obstruiu a justiça e por isso meu voto é com o relator. Eu voto a favor do povo brasileiro. Eu voto hoje pela admissibilidade do voto do relator. E dia 17 votaremos o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o Brasil vai ficar livre, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Márcio Feliciano, eu tenho pelo Eduardo Bolsonaro a maior alegria, a maior respeito. Dentro do tempo do Feliciano. Respeito. Então eu vou continuar. Pois é. Deputado Eduardo, vários Vossa Excelência está inscrito aqui. E a gente está fazendo já um cálculo. Muitos, mas muitos, vocês vão ver a partir de agora, não estão mais na casa. Né? Então, deputado Martins, Vossa Excelência, como já tinha sido pedido antes e eu tinha negado, seria injusto autorizar. Portanto, Vossa Excelência tem mais 2 minutos e meio. Não vai só voltar assim, então mais 3 minutos. 3,5. 2h30. Tem 1 minuto que ele está falando. 2,5 mais. Vossa Excelência tem a palavra, mais 1 minuto. Márcio Feliciano, por favor. Porque não tem como voltar. Voltou, tem sim, olha lá. Ok. O senhor precisa se conhecer um pouquinho mais da casa aqui, senhor presidente. Já falamos sobre isso hoje. Senhor presidente, tem toda a razão. Infelizmente, nobre deputado Bolsonaro Júnior, né? E a sua presença no nosso partido nos ilumina e o seu pai também. Quem sabe no futuro seu pai não possa presidir o país. Quem sabe disso. Senhor presidente, o impeachment, ele não é golpe. O impeachment, ele é legal. O impeachment é constitucional. Podem gritar, podem fazer o que quiser. A nação brasileira tem o direito. Eu li aqui na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. É esse povo que está na rua, é esse povo que está gritando. Eu quero aproveitar esses minutinhos aqui para convidar todo esse povo, porque eu vou transformar isso aqui num vídeo. O meu Facebook tem quase 4 milhões de seguidores e em todas as minhas mídias sociais 5 milhões e meio de seguidores. Dia 17, a nação brasileira toda, principalmente Brasília em todo, principalmente Goiás, venham para a Esplanada. Venham lutar pelo seu direito. É um momento histórico no país. É um momento único na nossa história. É um momento de livrar o Brasil de um mal. É um momento de trazer de volta a esperança. É um momento de trazer de volta a alegria. É um momento de trazer de volta para dentro do brasileiro aquela vontade de ir para a rua e fazer aquilo que geralmente faz. O brasileiro é alegre, mas nos últimos anos ficou muito chato ser brasileiro. Cria desse partido que está com as suas ideologias, cria de tudo aquilo que foi ensinado nas escolas, cria de tudo aquilo que nós hoje nós somos tolhidos no direito de pensar. Se eu não posso pensar, eu não posso existir. Eu vi aqui tantas pessoas acusarem a gente de coisa que eles fazem, nos chamarem daquilo que eles são. Então a hipocrisia dita tem que ser, de uma vez por todas, arrancada. No dia 17, o Brasil todo estará nas ruas. Esses parlamentares que aqui estão, estarão aqui também. Espero que logo após a aprovação do impeachment nós possamos sair lá por aquela porta da frente para a Esplanada e gritar para o Brasil inteiro. Eu tive aqui uma informação agora que a Rede Globo vai parar toda a programação dela e vai filmar a votação inteira aqui. Vai ser muito bom isso. Todos os deputados com o rosto do Brasil inteiro ver, tendo que dizer o seu nome e aquilo que vai fazer. Eu disse uma palavra esses dias e eu repito aqui. Houve um homem. E esse homem, ele traiu o seu Salvador. Ele vendeu o seu Salvador. E infelizmente ele terminou em uma forca, porque não suportou o peso e se suicidou. Talvez seja o exemplo mais claro do que acontecerá com os nossos deputados que votarem contra o impeachment. Se suicidarão politicamente falando. Por aí. Pode falar, Chico. Se suicidarão politicamente. E tem mais. Eu fico imaginando os filhos quando chegarem na escola no dia seguinte. O seu pai votou contra o impeachment. O que vai acontecer conosco? Senhor presidente, os meus filhos não vão passar por isso. Já foram constrangidos na escola por outras coisas, mas o pai deles tinha uma bandeira, que era a família. Esse partido não tem bandeira nenhuma. Chega de PT, fora Dilma, impeachment já. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado
Flávio Nogueira está? Deputado Zé Geraldo, Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais.